Obrigado, professor, pelo convite, vocês todos que estão aqui, mas eu quero dizer que, inicialmente, vocês não precisam ser bonzinhos comigo. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser interromper, fazer uma pergunta, é para isso que a gente está aqui. Eu quero aproveitar, basicamente, que essa é uma aula de filosofia, para falar a respeito de algumas coisas que eu creio podem ajudar a dirimir, a tirar algumas dúvidas que vocês tenham na cabeça com relação a questões filosóficas e com respeito ao próprio cristianismo, porque eu mesmo tinha uma série de conflitos e dúvidas a esse respeito. A primeira coisa que eu pensava, e que depois cheguei à conclusão que era basicamente falsa, é que a fé cristã é resultado de ignorância, é subproduto da não reflexão. Mas depois eu descobri que uma pessoa, quando conhece a Jesus Cristo e se torna uma cristã, não comete um suicídio intelectual. A segunda ideia falsa que eu tinha, que depois descobri ser realmente um equívoco, é que a fé cristã não é histórica. Aí nós entramos numa questão mais profunda. Qual é a definição que eu tenho de história? Eu chamo história de conhecimento do passado através de testemunhos. E isso nos leva a uma segunda questão, a questão que nos traz um problema. Talvez vocês possam saber qual é o problema. Alguém aqui sabe? Se o testemunho é válido. Exato, se o testemunho é válido. Então tome a Bíblia, ela pode ser verificada? Ela faz sentido? Ela é relevante? Eu acho que sim. Isso é a sua opinião, né? Ainda bem que é, essa é a minha real convicção. Agora, eu creio que eu posso ilustrar dando um exemplo. E esse exemplo é a partir de uma afirmação contundente. Para mim, o Novo Testamento é mais válido do que qualquer dos mais importantes e célebres livros da literatura clássica. E a essa altura, eu posso até imaginar o nível de ironia que acometeu a cabeça de alguns de vocês. Porque eu tenho feito essa afirmação em muitas universidades, pelo Brasil afora, e já havia estampado no rosto de alguns professores de história um sarcasmo significativo quando eu faço essa afirmação. Mas eu quero ser contundente, ser rotundo e afirmar de novo. Para mim, o Novo Testamento, ele tem mais validade histórica do que qualquer dos mais eminentes livros da literatura clássica. E quando a ironia se estampa nos rostos de algumas pessoas, eu gosto de confrontá-las com algumas demonstrações. Em primeiro lugar, eu chamo a prova da bibliografia. Nós vamos avaliar qual a distância que há entre o tempo no qual o original de um texto foi escrito e a cópia mais velha que nós temos hoje desse original nas nossas mãos. Porque todos nós sabemos que a literatura antiga era escrita em material perecível. Então ela tinha que ser recopiada constantemente. Vamos pegar um exemplo que nos vem da literatura clássica. Vamos ter em mente os textos de Platão. O texto mais antigo que temos de Platão tem 1200 anos de distância do momento histórico no qual Platão o escreveu. Da época quando Tucídides escreveu até a cópia mais antiga que nós temos, passaram 1300 anos. A mesma coisa se pode dizer de Aristóteles. Suas poesias clássicas foram escritas 1400 anos antes da cópia mais antiga que possuímos. Agora vamos pensar um pouquinho no Novo Testamento. A evidência é quase constrangedora em contraste com outras obras. Por exemplo, temos um intervalo de apenas 100 anos com a descoberta dos papiros de John Ryland. Daí nós temos os papiros de Chester Beat, 155 anos. E 200 anos com os papiros de Wagner. Esses papiros são várias porções das Escrituras. Só com isso há mais validade para o Novo Testamento do que para a literatura clássica. A segunda prova que eu chamo é a da manuscritologia. Deixe-me explicar a você do que se trata. Diz respeito à quantidade de cópias que se tem de um presumível texto original. Quanto mais cópias ou manuscritos, mais facilidade para se reconstruir o original e verificar se houve qualquer imprecisão. Eu vou ilustrar isso com Platão. Qualquer dos livros que você tenha nesta universidade sobre Platão vem de uma das 7 cópias que se tem de Platão no mundo. A mesma coisa se pode dizer de Tucídides, acerca de quem se tem 8 cópias, ou mesmo de Aristóteles, de quem se tem 5 cópias. Contra isso,
No entanto, o Novo Testamento se apresenta com cerca de 14.000 cópias. Cópias em abundância. Concluindo, eu queria dizer a vocês o seguinte: se eu for modesto, eu direi que o Novo Testamento tem pelo menos a base histórica para estar em pé de igualdade com os mais eminentes textos clássicos. Mas se eu for honesto, eu direi que ele tem muito mais base histórica. Há um tempo atrás eu estava falando sobre este assunto num anfiteatro, numa faculdade em Salvador. E quando eu acabei de falar, uma moça levantou-se, veio à frente, ela era uma estudante de psicologia, estava chorando, e ela estava afirmando que o que ela ouvira naquele dia fazia diferença. E ela disse: eu estava procurando isso a minha vida inteira, mas hoje isso fez sentido. E o que eu estava realmente afirmando naquele dia, com tons categóricos, é que a ressurreição de Jesus Cristo aconteceu no tempo e no espaço. Se não, vocês observem, a Bíblia nos dá conta de que Jesus foi posto numa tumba aberta numa rocha, tumba de um homem rico, e onde ninguém havia sido posto. Também a Escritura diz que ele foi envolto com muitos linhos e que à medida em que o envolviam, iam colocando especiarias aromáticas e muitos bálsamos, de modo que o tecido de linhos com as especiarias pesava em torno de 50 quilos. Depois se diz que rolaram uma pesada pedra de aproximadamente 2 toneladas e a puseram à porta do sepulcro. Também ali postados estava uma guarda romana, composta entre 4 e 16 guardas treinados para defenderem cada um cerca de 2 metros em volta deles mesmos. E além disso foi colocado um selo. O selo romano foi posto ali para garantir a inviolabilidade daquele sepulcro. E o que foi que aconteceu naquela manhã de domingo? A Bíblia diz que a primeira coisa que houve é que um anjo do Senhor desceu do céu, e por isso aconteceu um terremoto, e que diante dessa manifestação os guardas romanos que estavam ali pararam, tremeram espavoridos, ficaram como se estivessem mortos. A pedra do sepulcro de quase 2 toneladas foi removida, e diz a Bíblia que alguma coisa tremenda aconteceu. O selo romano foi rompido. Vocês podem imaginar o que isso poderia desencadear em termos estaduais? O SNI de Roma seria imediatamente mobilizado para saber quem foi que teve a audácia de tocar no intocável. E todo o DOPS seria acionado e a polícia secreta seria lançada naquele projeto para ver quem teve a coragem de mexer no que se não poderia mexer. E a seguir, diz a Bíblia, que alguma coisa tremenda acontece. É que alguns homens, após receberem a notícia de que a pedra estava removida, correram ao sepulcro. E quando chegaram lá, eles prestaram atenção no estado dos lençóis. Porque a ideia que a Bíblia nos dá é de que algo misterioso aconteceu ali. Recordem-se de que eu lhes disse de que à medida em que iam enrolando o corpo de Jesus em linhos, eles iam colocando especiarias aromáticas que perfizeram um peso de quase 50 quilos. Significa que Jesus estava quase engessado. E quem saiu de dentro daquela estrutura, atravessou o linho e a deixou oca. E durante 40 dias, Jesus manifestou-se aos seus discípulos, comeu com eles, esteve com eles, foi tangido por eles, foi tocado por eles. Todavia, há algumas teorias que pretendem refutar a questão da ressurreição. Uma delas é a teoria do desmaio. Eles dizem que Jesus foi posto na cruz, mas não morreu. Ele apenas desmaiou. Ele foi posto ali na cruz, teve as suas mãos e pés traspassados, o seu lado vazado, mas de fato o que ocorreu foi apenas um sintoma de morte. Ele foi tirado da cruz e posto no túmulo, foi envolto nesse linho todo, colocado naquela tumba, rolaram essa pedra de 2 toneladas, mas que o frescor da tumba o animou e ele saiu do seu desmaio. Rola uma pedra de 2 toneladas. Apresenta-se a guarda romana e a enfrenta. E depois aparece diante dos seus discípulos como um campeão da vida. É difícil crer que isso tenha acontecido. Uma segunda teoria que levantam
para negar a ressurreição de Jesus é a teoria do túmulo errado. Eles dizem que as mulheres foram ao túmulo errado, mas isso desencadeia uma série de coisas. Significa que os homens também foram ao túmulo errado e todos foram ao túmulo errado. E interessante que havia pessoas que sabiam qual era o túmulo certo. Olhem, queridos, o que eu quero realmente lhes dizer é que o cristianismo não tem corpo em putrefação em nenhuma sepultura deste mundo. A afirmação categórica, rotunda, contundente, é de que ele está vivo. E acerca disso se tem que pensar, porque a evidência a esse favor é extremamente maior do que qualquer peso de incredulidade que possamos querer ter, sustentar e agasalhar no coração. O método científico não serve para avaliar coisas como, por exemplo, se Dom João VI viveu. Não serve para avaliar se Tiradentes foi um mártir. Não serve para avaliar se Jesus de Nazaré foi histórico ou se a sua ressurreição também foi. Mas se você aplicar o método judicial, você pode chegar a essas constatações históricas. Por isso a sua pergunta não é cientificamente pertinente, porque para avaliar a história você tem que usar o método judicial e ouvir testemunhos. Se você ouvir testemunhos históricos, você pode chegar a conclusões definitivas. Mas e os caras que deram esse testemunho, eles não podiam ter errado? Bom, a minha opinião é que não. Por uma razão muito simples e humana da gente entender. Desses homens, que eram 12 homens, 11 morreram morte violenta por causa do que disseram. E morreram por afirmarem basicamente que havia um túmulo vazio e que Jesus Cristo havia ressuscitado de entre os mortos e aparecer a eles. Eles se diziam testemunhas oculares, afirmavam que tinham estado com Jesus durante 40 dias depois dessa ressurreição, que tinham comido com ele, bebido com ele e ouvido instruções deles. E esses homens levaram isso tão a sério que entregaram as suas próprias vidas por esse testemunho. Isso é coisa muito séria, porque alguém poderia argumentar o seguinte: bom, mas e se eles estivessem mentindo? Eu duvido que alguém fosse capaz de entregar a sua vida por uma mentira. Eles marcaram o testemunho deles com sangue, assumiram até as últimas implicações das afirmações que estavam fazendo. E pode ter certeza, eu prefiro acreditar muito mais no que esses homens dizem do que na conversa de qualquer um outro que não tem coragem de atravessar a rua pelas suas próprias ideias.